Boombox 2, Boombox 3 e a Boombox 4. Faz tempo que esse canal aqui não é alimentado, tava aqui me perguntando o que eu poderia trazer de novo para vocês e eu pensei na produção, né, dos vídeos que vocês veem aqui de caixa de som, como que é feito, por que eu organizo assim e tudo mais, então a gente pode falar sobre isso rapidamente. É uma coisa que não me toma tanto tempo, tá? Eu consigo deixar um conteúdo extra aqui para quem se interessa. E como vocês sabem, essa semana a gente tá aqui com a Boombox 4, então tenho que fazer o meu melhor aqui para extrair o máximo que eu consigo dela. E eu pensei em fazer o teste desse formato, porque para já comparar com a Boombox 2 é uma coisa que eu ainda não vi ninguém fazer, então pode ser interessante. Eu vou tentar abordar os pontos técnicos aqui da maneira mais breve possível para o vídeo não ficar muito longo. Mas elas estão organizadas aqui, por quê? Vou virar a câmera. Ó. A gente tem a Boombox 2 que está nesse lado, tá na direita. Essa aqui no meio, que é a 3, e a 4 nessa ponta. Para não ficar muito confuso o vídeo, tá? Aquele microfone que vocês estão vendo ali embaixo, ó, não sei se vai... acho que dá para chegar mais pertinho aqui. Esse daqui é o Zoom H4n. Ele está posicionado a exatamente 60 centímetros dessa borda aqui. Existe uma razão para isso? Não, tá? Não tem uma razão específica, é só porque eu mantenho o padrão entre os vídeos, tá? Vai estourar de qualquer forma, tá? Qualquer caixa que eu bote aqui, quando chega em 100%, tirando caixas pequenininhas, como a Grip, né, que vocês viram aqui no canal recentemente, que é essa daqui da JBL, ó, ela não faz aquele som estourar. Mas essas caixas aqui, com certeza vão fazer. Mas, como aquele microfone ele é estéreo, se você usar um fone de ouvido decente, nessa distância aqui, com relação às 3 caixas, você consegue perceber de onde vem o som. Tá? Então, quem está ouvindo vai saber que do lado direito do seu ouvido vai chegar o áudio da Boombox 2, no meio a Boombox 3 e no outro lado a Boombox 4. E aí a organização visual fica mais ou menos assim, tá? Que essa é a minha câmera frontal. E eu tenho microfones de backup se aquele lhe der problema. Óbvio que a experiência não é igual, o objetivo é sempre deixar uma experiência o mais legal para quem está assistindo, porque vocês nunca vão conseguir ter a ideia do que é estar aqui na realidade fazendo o teste. Mas se ele falhar, eu tenho esse microfone aqui de cima da câmera, que é um backup. Eu tenho o outro microfone que está conectado na câmera, mais um backup. E vocês me veem muito com esse microfonezinho aqui, que apesar de eu estar usando, também é um backup, caso aconteça alguma coisa ou caso a minha voz esteja muito baixa, tá? Mais uma vez, por qualquer motivo. Então ele ajuda a melhorar um pouco a qualidade, mas o áudio dele, na maioria dos vídeos, vocês não vão ouvir. Se duvidar, não tem nenhum vídeo com o som desse microfone aqui de caixa de som, porque todos os vídeos que eu não preciso fazer um teste de som aqui, aí eu uso esse microfone. Se não, vai passar pelo H4n, que inclusive fica com os modos dinâmicos desligados. Ou seja, mais uma vez, tá? Tô tentando trazer aqui o melhor da experiência para vocês se sentirem no local. Vocês nunca vão conseguir estar aqui e ter uma ideia do que é estar testando uma caixa de som. Vale para mim, para qualquer outro canal aí fazendo conteúdo. Mas assim eu tento aproximar mais vocês, desligando essa captação de áudio dinâmica, porque ele não compensa, o microfone não vai compensar o áudio. Ah, tá muito baixo, então ele aumenta automaticamente. Ah, tá muito alto, então ele abaixa automaticamente, o som não estoura. A minha escolha é que o som estoure, tá? É isso. Por quê? É um preço a se pagar, porque o som vai ficar muito alto, mas é alguma coisa a se ganhar, porque até o som ficar muito alto, vocês podem perder ali, né, um pouco da experiência do teste em 50% e 70%. Dependendo da caixa, em 70% já estoura, tá? É o caso aí de uma Ultimate, de uma 710, bateu 70%, 75%, o som já era. Mas ainda assim, ali em 50% guarda uma experiência. Então é por isso que o som que vocês ouvem aqui dos testes das caixas de som no canal, ele é diferente. É porque eu tenho essa metodologia, inclusive eu não mostrei para vocês, ó. Mas aqui atrás da mesa eu tenho 2 painéis acústicos absorventes. Eu acho que é assim que fala, né? Ele vai basicamente guardar uma parte do som e não fica com o eco do que bate na parede e volta. Não é grande coisa, mas ajuda, no caso desse microfone, a melhorar a percepção do som, porque o som ele não vai na parede e volta e causa uma dupla captação. Vou chegar lá, enfim. Melhora a experiência. Grande parte do som vem direto da caixa e depois ele é absorvido lá na parede. Não vai tudo, tá? Mas ajuda mais uma vez a melhorar como que isso fica o áudio do vídeo original. Então, esse é o modus operandi do canal, tá? Para tudo que é caixa de som. Então, quando vocês veem um vídeo por aqui, é assim que é feito. E aconselho sempre a ouvir
os vídeos de testes com um fone de ouvido para melhorar ao máximo a sua experiência. De toda forma, guardem sempre aí na cabecinha de vocês que não é a mesma coisa você estar assistindo um vídeo e você estar no local testando a caixa. Até porque outros criadores que, por diferentes razões, não conseguem ter esse tipo de setup, seja por uma questão de investimento, muitas das pessoas que estão fazendo conteúdo aqui filmam com o celular, e tá tudo bem, tá? Faz parte, e o que importa é o resultado final do conteúdo. Tudo certo. Mas a captação de áudio passa por essa dinâmica que eu falei com vocês. Rola um reforço do celular, por exemplo, para acrescentar um pouco mais de frequências específicas. Não vou entrar aqui no mérito de dizer que acrescenta mais grave, acrescenta mais agudo. Ele pode, com essa dinâmica de áudio, né, o celular, adaptar o áudio daquele vídeo para trazer um melhor resultado. Então vocês não têm um áudio bruto, entendeu? E mesmo com o áudio bruto, mesmo com tudo isso que eu mostrei aqui para vocês, o resultado final não vai ser a mesma experiência que você tá aqui ouvindo a caixa. O melhor mesmo é você prestar atenção sempre em quem está apresentando aquele conteúdo para vocês. Tá? E para dar um 360 aqui no meu setup, porque eu já apresentei para vocês os microfones, né? Mas eu tenho um setup de câmeras da Sony, essa daqui de cima, é a ZV-10, eu acho, rapaz, nem lembro, ou Sony ZV-1, alguma coisa assim. Aquela ali eu sei que é a ZV-E10, tá? Que tá com a lente aqui. E aqui no meio eu tenho a A7 III. Esses monitores aqui, esse daqui é da câmera principal, vocês estão vendo, né? Esse daqui é da câmera de cima. Então toda vez que vocês me veem aqui no vídeo olhando para a lateral, quando eu estou apresentando um produto aqui, porque eu quero ver se ele está no foco, né? E aí eu estou prestando atenção no monitor que está aqui do lado. E ali atrás ela tem um monitorzinho, essa câmera diagonal. Aí eu boto umas luzes aqui, porque muitas pessoas já reclamaram que ficava escuro, e fica mesmo, porque esses difusores aqui não dão conta, né? Vocês podem ver que tem uma parte que fica um pouco escondida aqui atrás do monitor, aí essas duas luzes aqui compensam. E depois o cenário do canal que vocês já viram por aí. Se a câmera quiser virar, é melhor ainda, né? Não sei o que está acontecendo aqui, calma aí. Agora sim, tem as outras luzes do canal. Vocês podem ver que, tipo, é muito da pós-edição. As luzes, elas são fracas, assim. Essa câmera aqui, ela tá filmando no modo automático, tá? Não tô colocando nenhum tipo de melhora aqui, não. E, geralmente eu filmo em S-Log, né? Aí é muito detalhe. Mas aí vocês podem ver que não é tão claro quanto parece ser no vídeo. Eu tenho um negócio que está desligado aqui, que se eu pedir pra sementinha do mal ligar, vai ligar na casa de vocês. Mas isso daqui, ó, quando eu peço pra fulaninha ligar, ela joga uma luz azul pra cá, que não fica tão azul, mas já dá aquele efeito bacana no cenário. Tá, e ali eu tenho um computador que é mais o computador para gerir os links do canal. Aqui é o meu setup principal, né? Bom, que é onde eu volta e meia faço alguma coisa de edição ou trabalho na pós-edição. E aqui é só um outro computador mais pro lado pessoal, tá? Que fica também por conta do cenário, mas volta e meia já me salvou aqui, recentemente inclusive. Mas enfim, isso aí já fica história para outro vídeo. Ah, e peraí, tem outro negócio aqui, ó. Essa tela aqui, ela me serve não para roteiro, mas vocês podem ver que o último vídeo que eu gravei foi da Boombox 4 e aqui tem os resumos, pontos-chaves, né? Que eu invoco com vocês aqui, eu vou conversando durante o vídeo, é a minha colinha, que volta e meia eu também falo nos vídeos para vocês. E esse daqui é o monitor de um desses microfones backup. Vocês podem ver que tá marcado 27 minutos ali, um detalhe à parte, tá? A câmera A7 III, que é essa daqui, ela não tem uma certificação, se eu não me engano, é isso, tá? Eu não sei se é uma certificação, enfim. Ela só filma 30 minutos. E quando bate 30 minutos, ela para de gravar. Já perdi vários vídeos por causa disso. Aí agora eu boto um cronômetro. Então, eu dou o play nela, boto 27 minutos, eu sei que eu tenho uma margem ainda. Porque se de repente eu tiver que concluir um raciocínio, a margem tá rolando. O que acontece às vezes é que mesmo com esse relógio aqui, bate os 27, aí toca o alarme e meu raciocínio vai embora. Enfim, é isso. Essa é a minha mesa. É assim que são feitos os testes. Se vocês tinham curiosidades, tá? Se você principalmente está começando no seu canal, quer organizar seu setup, o H4N é o melhor microfone aberto que tem. E lapela esse daqui da Hollyland, que é o Lark M1, eu acho. Posso estar falando besteira. Mas também é um microfone excelente. Foi aqui o recado. Gostou do vídeo? Like, se inscreve, deixa um comentário, quero saber o que você pensa. Se tem dicas de melhoria, à vontade, tá? Tô lendo tudo, só deixar por aqui. Valeu, um abraço, até a próxima. Tchau!